Olá, vamos pintar esse bolinho? É algo pequenininho, mas muito formoso, muito charmoso. As cores que nós iremos usar a princípio será marrom, terra queimada, amarelo pele e branco, tá? Vou só pegar um pincel, só para não dizer que eu não fiz nada. Um pouquinho de diluente, eu vou colocar aqui no branco porque tá muito quente e está secando. Risco de bolinho você pega trocentos na internet. Eu gosto de pintar primeiro o que tá por baixo, tá? Então vamos lá. Aqui tem umas divisõezinhas, eu acho que eu vou pegar um pincel menor. E eu vou começar com o marrom, tá? Mas você pode pintar com qualquer cor. Eu não tenho esse bolinho, gente. Pega no Google. Escreve lá que você vai achar trocentos. Troquei por um pincel bem pequenininho, porque o espaço que eu tenho aqui é bem pequeno. Então, a gente sempre trabalha com o pincel proporcional ao espaço que você tem, tá? Ele tem várias divisões, aí você vai decidir também. Quando você pega um desenho que ele tem muitas etapas ou grandes divisões, você também pode decidir não querer fazer. Primeiro eu vou preenchendo todo o espaço para daqui a pouco eu vim já com a sombra, com a luz. Não é porque a tua pintura tem um espaço ou ela é pequenininha que você não vai fazer tudo que você faria num desenho grande, tá? Eu tenho sombra aqui, tenho sombra aqui. Mas por enquanto você... Isso mesmo, eu tô preenchendo, não tô fazendo nada a não ser preencher. Tá ok? E cortei também aqueles muitos espaços que eu tinha. Muitas divisões. Agora eu vou vir com o terra queimada no marrom e começo a dar a profundidade. Por que o terra queimada? Porque ele é mais escuro do que o marrom e porque tem espaço aqui que não tem luz. Está por baixo ou abaixo. Então, eu preciso dar uma profundidade maior. Aí eu pego uma cor mais escura e venho. Se você não tiver, mas eu não tenho terra queimada. Pega o marrom, coloca uma partezinha bem pequenininha de preto, que ele vai ficar um pouquinho mais escuro, tá? Mas se eu estiver usando vermelho, vem com vinho, entendeu? Sempre um tom sobre tom dá certo também. Eu posso fazer todas as camadas, se eu quiser, desse mesmo jeito, ou eu posso brincar com as cores, que é o que eu vou fazer aqui. Tenho sombra na parte de cima, porque sobrecai um sobre o outro, e tenho na parte de baixo, porque tá dentro de um copo. Ou dentro de uma cestinha, não sei. Vou escurecendo. Lembra que eu falei que aqui, mesmo sendo um espaço pequeno, eu tenho sombra e luz? O que será a minha luz? Aqui, o amarelo pele. Em alguns pedacinhos, eu vou colocar esse amarelo. Não quero tirar a sombra, tá? Eu só quero iluminar um pouquinho. Mas é em tudo? Aonde você vê que há necessidade. Ou se você... mas eu não quero. Então, não coloque. É que quando você faz com sombra, com luz, tudo direitinho, por mais simples que o seu desenho seja, ele fica bonito. Ele tende a pular, sabe? Soltar. Aqui eu vou fazer uma outra cor. Nessa parte aqui,
Eu tava pensando em fazer o mesmo chocolate, mas primeiro vamos para outra cor. Eu pensei em fazer rosa, tá? Para ser como se fosse uma calda de morango com vermelho. Então vou pegar aqui o rosa candy, eu gosto muito dele, tá? Daqui a pouco a gente volta para aquela cor novamente. Vou fazer rosa candy com rosa ciclame. É porque assim, tem hora que você tem o desenho e você pinta ele, então você tem um gabarito. Nesse caso aqui, não. Eu desenhei, mas não pensei nas cores. Eu só pensei o que eu queria. Ó, vou começar com o rosa. Lembra que eu falei que a gente ia colocar a luz, né? E trocar aqui para o maior. A sombra e a luz. Lembra que eu falei que embaixo vinha sombra? Então aqui vai ter que ser um pouquinho mais claro. Ó, essa parte aqui. Me preocupo com ela agora? A princípio não. A princípio mais é preenchimento. Então tô vindo com rosa candy. É uma corzinha muito bonitinha, muito suave. Tá? E depois eu venho com rosa ciclame e vou intensificar o ciclame com o vinho. É só para dar um colorido mesmo. Agora eu já venho com o quê? Com o ciclame, que será a minha sombra. Primeira sombra. Lembra que eu falei que vai ter vinho. E essa combinação é muito bonita. Ó. E vou, ó, esfumando para dentro. Lembra que eu falei que às vezes você faz o desenho, mesmo tendo a divisão, você resolve mudar. E é esse caso aqui, ó. Teria mais um risco aqui, mas eu mudei porque eu queria que ficasse um pouquinho maior, tá? Agora eu vou vir com um pouquinho de branco e a sujeira que tá no meu pincel. Não lavo nesse momento, porque não é para ficar branco, tá? Ó, coloquei e agora eu vou esfumar. Vai ficar bem delicado. Vou pegar um pouquinho mais do rosa. Esse pincel que já está sujo e esfumo. Vou lavar. E agora eu vou para o vinho. Só um pouquinho. Não vou pro vinho não, eu vou pro púrpura, porque eu quero um pouquinho. Nem vou pro púrpura, desculpa. Vou pro vermelho queimado, que parece um vinho. Aqui. Ó. Aonde eu já dei aquela profundidade com rosa ciclame, eu venho com esse vermelho queimado, ou vinho ou púrpura. Ah, vai ficar assim? Não. Eu só coloquei aí e agora eu vou esfumar. Vou esticar essa tinta o máximo que eu puder. Se você não conseguir esticar bem, molhe o teu pincel no diluente, que você vai conseguir esfumar bem, porque uma tinta vai estar agregando a outra. Quanto mais você estica a tua tinta, mais bonito fica, porque fica suave. Vou pegar um pouquinho do rosa e vou aumentar essa parte aqui e esfumar. Quero um pouquinho mais redondinho. Ó.
Vamos voltar para essa partezinha aqui. Deixa eu tampar a tinta, tá muito quente. Então, o que acontece? Se eu for deixando a tinta assim, eu vou perder ela, certo? Então, vamos para essa parte aqui que nós vamos voltar no chocolate. Ah, a necessidade? Não, eu poderia voltar aqui em qualquer outra cor, mas eu optei por voltar na cor chocolate. Ó, vou colocar um pouquinho de amarelo pele aqui. Um pouquinho aqui. Você já vai entender. E um pouquinho aqui. Poderia ter feito igual eu fiz embaixo? Poderia, mas eu tô te mostrando uma opção, uma outra opção. Agora eu venho novamente com o marrom, ó, e vou esfumando. Que isso? Vou puxando o amarelo pele para dentro do marrom, ó, ou o marrom para dentro do amarelo pele. Tá vendo aqui? Eu já tenho a minha luz aqui. Viu por que eu coloquei ali embaixo o vinho? Ou, no meu caso, o vermelho queimado? Para dar uma profundidade. Foi suficiente? Não. Daqui a pouco eu volto ali novamente. Ó. Como eu falei, às vezes um risco simples te dá um resultado muito bonito de se ver, pela maneira com que você preenche, pela maneira com que você trabalha. Agora eu venho, ó, com um pouquinho de terra queimada e vou, ó, esfumar. Gente, eu falo, parece piada, né? Mas estava tudo silêncio. Aí eu resolvo vir pintar. Isso dá um desânimo. Aí você começa a escutar crianças. E essa época de férias é bem pior. Ó, aqui abaixo eu vou botar um pouquinho do terra queimado para intensificar essa profundidade no vermelho. Eu poderia pegar o berinjela, eu poderia pegar o vinho, mas como eu já tô aqui ó, com o terra queimado, eu faço uma coisa só. Ó, tá? Vou esfumando. Volto no amarelo pele. Aqui, ó. E vou iluminar um pouquinho mais. Aonde eu coloco? Exatamente onde eu coloquei antes do marrom. E não sei se dá pra você observar uma coisa. Tá vendo? Aqui eu coloquei antes. Aqui eu coloquei depois. Aqui eu coloquei antes. Tá vendo como aqui, ó, aparece muito mais do que embaixo? Aqui, ó. Vou ter que reforçar já aqui. Ó. Só pra dar uma iluminada. E um pouquinho aqui. Tá? Que aí você consegue ver. Aí vamos lá, ainda tem uma partezinha aqui em cima que eu posso deixar na cor chocolate ou vir com o vermelho novamente. Eu vou optar por, nem eu sei por quê. Eu vou optar por vir com o chocolate novamente, tá? Como? Deixa eu ver aqui. Vou pegar o chocolate. Ó, mesmo tendo a divisão, vai ficar chocolate sobre chocolate e só um vermelho. Já vou vir aqui, ó, e vou já intensificar o terra queimada. Se eu quiser escurecer um pouquinho mais a terra queimada, eu posso botar um pouquinho de preto. Aí é gosto, tá? Venho aqui. Ah, mas aí não vai colocar o amarelo pele? Vou colocar o amarelo pele. Você pensou que eu tinha esquecido? Não. É que aqui é uma concentração bem maior. Não esqueci.
Vem aqui e completo. Apesar de eu ter colocado aqui, aí você pensa assim, ah, eu não preciso trabalhar com a luz seca. Depois que secar, eu vou intensificar tanto a sombra quanto a luz. Eu vou trabalhar o branco, mas não nesse primeiro momento. Tá? Vou pegar um pouquinho de preto. Por que o preto? Porque eu preciso fazer uma divisão um pouquinho maior. Deixa eu ver se eu achei. Vou misturar aqui, ó, um pouquinho de preto com um pouquinho de terra queimada. Misturei até com água mesmo, é só um pouquinho mesmo, para ficar um pouquinho mais escuro. Deixa eu tirar o excesso do pincel, como? Vou num pano e limpo, só isso. E agora eu vou intensificar algumas partes. Por que que eu tenho que fazer isso? Porque eu coloquei a mesma camada, a mesma cor, para fazer duas camadas. E para que veja a divisão, eu tenho que escurecer um pouquinho mais, certo? Tá vendo? Algo bem simples, mas que fica bem bonito. Ó. Um pouquinho de preto. E olha a diferença. Agora eu vou lá embaixo e vou fazer a mesma coisa. Vou intensificar a sombra. Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu preciso que ela sobressaia, tá? Ah, mas no vermelho, no rosa aí não vai... A mesma coisa. Só que eu vou intensificar com vinho ou com berinjela ou vinho com terra queimada. Tô ainda pensando. Ó. Tá vendo? Aí eu vou pegar aqui e vou fazer uns pontinhos, ó, nesse aqui. Pra ficar parecendo um granuladozinho. Só dou umas batidinhas. Só nesse último. Aí aqui também é gosto, tá? Ah, eu não faço. Simples assim. Vou pegar um pouquinho de chocolate e venho quebrando aqui. Ó. Simples assim. Só para ficar aquele, né, um charme especial. Mas se você não gostar, não faça. Nessa parte de baixo aqui, eu também vou intensificar. Vê que o pincel que eu tô é bem pequenininho. Só para poder dar essa profundidadezinha aqui, ó. Porque vou pintar daqui a pouco e a gente precisa. Vou pegar o vinho e vou intensificar um pouquinho mais ali no vermelho. Um pouquinho de vinho com um pouquinho de terra queimada. Já vou mostrar a quantidade. Só tô pegando aqui. Ó, tem um pouquinho aqui. Boto um pouco aqui com um pouco. Misturo o terra queimada com o vinho. Vou limpar o pincel e começo. Ó. Pra sobressair. Que aí ele dá aquela impressão do 3D.
Poderia ser o berinjela. Por quê? Porque eu coloquei um pouquinho de terra queimada, lembra? Então, eu tenho que voltar com a cor bem escura. O vinho com terra queimada vai me dar a proporção que eu preciso. Tá secando bem rápido. Agora, vamos pintar a cereja e o corpinho. Cereja é algo que já tem aqui no canal. Não creio que haja uma dúvida. Vou usar o vermelho escarlate. Vou usar o rosa cândido que já tá aqui. E o vinho. Tá? Não vou nem colocar no negocinho, no papelzinho, porque na caixinha de leite, no prato, porque é muito pouquinho. Ó. Aqui a luz. Já coloco o rosa. Agora eu venho com o vermelho e vou preencher. Só vou pintar mesmo, não vou dar explicação, porque tem uma playlist, você vai achar eu pintando a cereja. Se você tiver alguma dúvida, que eu não creio que haja dúvida. Ó, fiz o preenchimento completo, esfumo bem. Agora eu vou para o vinho. Posso até usar essa misturinha que eu fiz aqui, ó, um pouquinho. E vou esfumar. Um pouquinho mais de vermelho. Olha que mimoso. Vou pegar um pouco do rosa e vou começar a clarear um pouquinho mais, dando profundidade ao lugar que vai entrar o cabinho. Eu raramente uso branco, não é que eu não use, raramente eu uso, gosto muito, mas acho que se você erra no branco, é mais difícil. Ó, um pinguinho do branco em cima do rosa, ele puro, ele é muito perigoso. Deixo aí secando, depois eu faço o cabinho. Agora vamos estampar tudo aqui e vamos trabalhar o corpinho desse copinho embaixo, ou dessa forminha, tá? Eu pensei em fazer ela azul, então vou usar o azul celeste, o azul petróleo, deixa eu ver se é isso mesmo, e o azul hortênsia. Por que o hortênsia? Porque eu preciso iluminar. Só mais um minuto, porque foi o que eu falei, eu não pretendia. A gente vai pintando e vai imaginando e vai vendo, quando a gente vê, né? Toma aquela proporção que a gente nem... Então, vamos lá. Vou começar pela profundidade. Aonde? Aqui, ó, no cantinho, tem um pedacinho que é mais escuro, porque a gente vê dentro do copinho. Eu optei por azul, mas poderia ser verde também, tá? Ó. O que tem de um lado, eu fiz do outro também. Pode não ser no mesmo tamanho, mas eu fiz aqui também. Ok? E agora vamos para o corpinho. Vou pegar um outro pincel maior para ganhar tempo, né? Aquele que eu tava usando com preto certo, só tô tirando preto. Então vamos lá. Vou pegar o azul celeste e vou começar a fazer o corpinho total do meu bolinho ou do meu sorvete. Está mais para sorvete, né? Ó, tá bem escuro porque é o azul celeste.
Poderia ter escolhido uma cor mais clara? Poderia, mas é assim, às vezes, quando pensa num pano de prato, você pensa também na composição que vai entrar nele. E a minha barrinha vai ser azul. Então, eu tenho que justificar a barrinha. Vamos supor que ela fosse lilás. Eu faria isso aqui lilás, tá? É bom sempre quando você pinta algo, pensar no tecido que você já tem para não ter gastos. Ah, mas eu não tenho, eu tenho preto. Então, faça preto. Eu tenho branco. Não fique gastando além do que você pode, porque senão acaba saindo muito caro. Ó, fiz aqui, certo? O corpinho tá pronto. Nossa, mas isso aqui tá pronto. Agora eu vou pegar o azul marinho e vou fazer assim, ó. Aqui em cima, mais gordinho e desço fino. Já vai entender. Aqui em cima, mais gordinho e desço fino. E assim eu vou até o final. Ah, mas calma que vai dar certo. Ó, venho e vou aumentando aqui a parte de cima. E quando eu vou descendo, eu já vou descendo com ele mais estreito. Ó, vou vir aqui e desço mais estreito. Tá ok? Quero agradecer os inscritos do meu canal. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, dê o seu like. Convido outras pessoas a estarem fazendo parte do nosso canal. Eu sempre falo isso e é real. Não sei como agradecer a vocês que estão aqui, mas peço também a ajuda de vocês para que o nosso canal cresça. Que vocês possam ver, compartilhar, mostrar para os amigos. Dar aquela força que só vocês podem dar. Ó, entendido? Então, em cima é maior. Vou fazer aqui esse cantinho aqui, ó. Embaixo é menor, certo? Aqui. Agora, eu vou fazer o contrário, né? Aqui em cima, ó, vai ser menor, certo? E eu vou descendo, automaticamente, aqui, ó, na parte de baixo, será maior, correto? Por quê? Por causa do espaço mesmo. Ó. Por enquanto, dá aquela impressão assim, eu não tô nem conseguindo ver direito. Você já vai ver direito. Ó. Ai, deixa eu só tampar essa tinta. Tá muito, muito, muito quente. O que que acontece? Acaba que a tinta cria aquela película em cima, porque o correto, eu falo sempre isso, não devemos deixar a tinta destampar. Porém, isso aqui é bem pequenininho. E eu achei que seria muito rápido. Ó. Tá vendo aqui? E eu vou clareando. E vai criando, ó. Olha que lindo esse efeito. Ah, eu não consigo fazer assim. Vira de cabeça para baixo. Ah, mas não é certo, porque se eu for pintar... Você tá pintando parede? Não, você não tá pintando parede. Então, você pode virar o teu tecido. Nós aprendemos que o que tem que virar é o pincel, é a nossa mão. Porém, você coloca uma coisa na sua cabeça. O início não é fácil para ninguém. Então, se você virar o seu tecido, não será errado. Errado é você não tentar. Com o tempo, você vai ver que a tua mão vai ficar educada a fazer o que você comanda ela.
mas o começo realmente é um pouquinho complicado. Então, se você vê a necessidade, vira. E com o tempo você vai aprender que o teu tecido, ele aceita o teu comando. Mas até isso acontecer, se ajude, tá? Vou pegar um pouquinho do azul marinho novamente e vou escurecer um pouquinho essa parte aqui de baixo. Aqui, ó. Eu tô vendo essa necessidade, tá? E vou varrer aqui, ó, pra cima. Não vou colocar o cabinho lá em cima na cereja, tá? Ah, mas por quê? Porque ainda não acabei, eu vou fazer muita coisa aqui. Ó, vou pegar agora um pouquinho, lembra que eu falei, eu não gosto de trabalhar exatamente com branco. Agora eu vou fazer uma misturinha do branco com essa sujeira que tá nesse pincel. Mais um pouquinho de diluente para clarear um pouquinho mais. Ó, só um pouquinho que eu já vou mostrar. O meu branco aqui, ó, já tá até... Nossa, duro. Tá vendo? De tão quente que aqui tá. Ó, ficou um azul bem clarinho. Tá vendo aqui? Ah, mas tá economizando. Gente, tá tudo muito caro. Você tem que economizar. Ó, não dá pra ter desperdício. Tem hora que você mesmo tem que se ajudar. Ah, mas tinta não é barato. Não é caro, mas também não é barato. Se você todo dia tiver que comprar. E quando a gente começa, a gente não tem tanta coisa assim. Então é bom aprender a economizar. Ó. Tá vendo? Olha quanta tinta iria pro lixo. Porque eu não ia poder voltar ela, certo? Não tinha nem como, porque ela tá endurecida. Mas olha só. Dá pra aproveitar bastante. Aí, pra não ficar assim, esse copinho assim, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma beiradinha aqui. Vou fazer um douradinho. Como? Vou colocar um pouquinho de sépia. Ó. Sépia. Ah, se você tiver já o dourado pronto, vai em frente. Eu não tenho esse dourado aqui pronto, então eu vou fazer um douradinho. Amarelo ouro. Ah, mas eu não tenho essas cores. Faz só uma linha com branco, também dá certo, não precisa sofrer. Ó. Um pouquinho do branco. Pode ser também o amarelo limão, que é até melhor do que o amarelo ouro. É que eu não tenho ele aqui em mão. Eu não quis levantar, tá? Ó, vou misturar tudo. Então, eu coloquei aqui amarelo, ouro, sépia e um pouquinho de branco, tá? Um pouquinho aqui de água, mas pode botar o diluente. Vou pegar aqui um pouquinho de terra queimada para dar uma escurecida. Achei muito clarinho. Vou pegar agora o line. Ah, eu não quero... Gente, olha só, se você não tiver o line, não precisa sofrer. Pode ser um pincel pequenininho que você tenha que dá certo também. O número 4. Ó, deixa eu botar só um pouquinho de diluente, que eu botei água, mas acho que não foi suficiente, não. Uma gotinha. Vou misturar tudo. Vamos ver se aqui vai dar certo. E agora, eu venho aqui, ó.
e vou fazendo essa divisão. Se você não tiver essas cores, qual cores? Amarelo, ouro, sépia e branco misturado. Você pode fazer isso aqui com o branco ou com o vermelho para dar destaque. É que eu acho muito bonita essa mistura aqui. Ou às vezes você tem já a tinta 3D também, que dá certo, dourada. É que ele é tão mais cara e você vê, dá para você fazer uma cor parecida com as cores que você já tem. Ó. Aí eu vou pegar essa misturinha também, vou vir aqui, ó, e vou dar umas pontinhas lá em cima, naquele brigadeiro que eu coloquei granulado. No brigadeiro não, chocolate granulado. Só para poder dar um destaque. Olha que lindo. Aí, eu gosto muito. Vou vir aqui, ó, em algumas partes. E vou fazer também essa divisãozinha. Meio que desconstruída, não é pra seguir tudo não, tá? Ó. Às vezes a gente faz algo que acha legal e a gente começa a exagerar, né? Pelo menos eu sou assim. Aí depois que eu vejo, falo, ai, não havia necessidade. Mas já foi, né? Não havia, mas já fiz. Pronto, acabou. Tá vendo? Que coisa linda. Ó. E assim ficou. Ou tá ficando o nosso bolinho. Eu falei que eu não ia fazer, mas eu vou botar um cabinho aqui, porque eu acho que ficou muito... Depois, quando eu trabalhar, eu arrumo isso aqui. Terra queimada. Por quê? Porque a terra queimada está aqui. Só por isso. Botei um risquinho com amarelo pele, só para não ficar sem nada. E tá aí, ó, uma pintura completa. Pintamos o corpinho do bolinho. Quais as cores que nós usamos? Usamos o amarelo, usamos o rosa candy, vermelho queimado, mas antes a gente botou o rosa ciclame, depois a gente veio com o vermelho queimado e vinho. Amarelo pele, marrom, terra queimada e um pouquinho de preto. Aqui, aqui e aqui. Aqui o azul celeste, azul hortênsia, azul hortênsia e azul marinho. No dourado, a gente usou amarelo ouro, sépia e um pouquinho de branco. E agora, ó, tô vindo dando uns detalhezinhos. Ó, sujei lá no branco e venho reforçando. Tudo? Não, é só para ter um detalhezinho, tá? Deixa eu vir aqui, ó, para dar um charme. Essas coisinhas assim, esses detalhes pequenininhos são muito importantes. Por quê? Porque ele enriquece a sua pintura. Às vezes você tem um risco simples, mas que faz muita diferença a delicadeza. E assim, ó, terminamos.
Espero ter ajudado, estar ajudando de alguma forma. Meu muito obrigada. Beijos, beijos, beijos e até o próximo vídeo.